Dando continuidade ao nosso estudo da primeira carta de Pedro, toca-nos nessa ocasião. E se você quiser verificar, nós temos os demais estudos à sua disposição lá no nosso canal. Mas nessa ocasião nós queremos estar falando especificamente a respeito da primeira carta de Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículo 10, que diz assim: salvação sobre a qual inquiriram os profetas e a buscaram diligentemente os que profetizaram sobre a graça que viria sobre nós. Os profetas eram os porta-vozes de Deus no Antigo Testamento, que proclamavam acerca dessa graça divina. Pedro diz que eles fizeram uma investigação cuidadosa para compreender a salvação prometida por Deus. De Moisés a Malaquias, todos os profetas do Antigo Testamento foram fascinados pelas promessas de salvação. Profetizaram a respeito da graça a vós outros destinada. Essa é uma expressão corrente nessa profecia. Nesse versículo 10, o Espírito de Cristo levou os profetas a predizer sobre essa graça de Deus, até mesmo prever os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam. No Salmo 22, versículos 7 e 8, nós encontramos a seguinte expressão do salmista: todos os que me veem riem de mim para escarnecer. Disparam o lábio e sacodem a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que ele o livraria, que ele o livre, vendo que se deleita nele. Aqui, muito embora num primeiro momento parece que não tenha relação, mas o fato de estar confiando no Senhor, de que o Senhor o livraria, é a mensagem da graça de Deus. Ainda nesse mesmo Salmo, capítulo 22, versículos 17 e 18, encontramos: posso contar todos os meus ossos, eles veem e fixam olhar sobre mim. Eles dividem minhas vestes entre si e lançam sorte sobre a minha vestimenta. Este salmo faz menção àquilo que Cristo sofreu na cruz, e quando ali os soldados rasgaram as suas vestes e sobre elas lançaram sortes. Lamentações, no capítulo 1, versículo 12, diz assim: isto é nada para vós, todos vós que passais, contemplai e vede se há alguma angústia semelhante à minha angústia, que foi feita a mim, por meio da qual o Senhor me afligiu no dia da sua ira impetuosa. Isto aponta de novo para o sofrimento de Cristo e aquilo que ele deveria passar. Mas por mais que tentassem, eles não poderiam descobrir quando e como isso iria acontecer. Embora os profetas escrevessem sobre o Messias, eles nunca compreenderam tudo o que estava envolvido na vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Eles profetizaram sobre os sofrimentos do Messias e também a glória que se seguiria, mas não podiam compreender a conexão que havia entre uma coisa e outra. De fato, em algumas das profecias, os sofrimentos e a glória do Messias estão associadas em um verso ou em um parágrafo. Alguns teólogos tentam explicar a dificuldade dos profetas dizendo que eles viam dois montes: o Monte Calvário, onde Cristo morreria por nossos pecados, e o Monte das Oliveiras,
onde ele voltará em poder e glória para estabelecer o seu reino. Mas eles não podiam ver o vale entre os dois montes, assim como não podemos quando olhamos para duas montanhas distantes. Desse modo, a primeira e segunda vinda de Jesus são mescladas na mesma passagem em profecias do Antigo Testamento. Vejamos Isaías 9, 6 e 7. Porque para nós um menino é nascido, para nós um filho é dado, e o governo estará sobre o seu ombro, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, o Poderoso Deus, o Pai Eterno, o Príncipe da Paz. E o aumento de seu governo e paz não haverá fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para comandá-lo e estabelecê-lo com julgamento e com justiça, de agora em diante para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará isto. Grande incógnita para o profeta neste momento. O que isso realmente representaria? Isso também está patente em Isaías, no capítulo 61, versículos 1 a 3, que diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido para pregar boas novas ao pobre. Ele tem me enviado para atar as feridas do dilacerado, para proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para confortar todos que pranteiam, para nomear aqueles que pranteiam em Sião, para dar-lhes beleza em lugar de cinzas, o óleo de alegria em lugar de pranto, a veste de louvor em lugar de espírito de opressão, para que eles possam ser chamados árvores de justiça, a plantação do Senhor, para que ele possa ser glorificado. Anunciando a respeito da volta de Cristo, a ressurreição dos mortos, a vida eterna e o sofrimento, o profeta anunciava em Daniel capítulo 12, versículo 2, dizendo assim: e muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, alguns para a vida eterna e alguns para a vergonha e desprezo eterno. Como Jesus disse a seus discípulos, isso está registrado em Mateus capítulo 13, versículo 17, quando ele disse assim: porque eu em verdade vos digo que muitos profetas e homens justos desejaram ver essas coisas que vós vedes, e não o viram, e ouvir estas coisas que vós ouvis, e não o ouviram. Porque os profetas do Antigo Testamento, incluindo o último, que foi João Batista, não conseguiam compreender o tempo, o ministério e a vinda do Messias. Por isso, eles se esforçavam para compreender as suas próprias mensagens. O profeta Daniel procurou, pela oração e jejum, entender o que Jeremias havia profetizado acerca do exílio da Babilônia. Então o profeta Daniel orou fervorosamente para que Deus acabasse com o exílio. Em resposta às suas orações, Deus deu-lhe a profecia das 70 semanas, que está registrada em Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27. Deus respondeu à oração dizendo: Daniel, há algo muito maior. E foi em resposta a esta oração que Deus revelou uma das profecias sobre a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi-lhe dito que essas coisas estão escondidas para o tempo final. Confira Daniel 12, versículos 8 e 9, que diz assim: E eu ouvi, porém, não entendi.
Então eu disse: ó meu Senhor, qual será o fim destas coisas? E ele disse: segue teu caminho, Daniel, pois as palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Quando Jesus veio à Terra, os professores judeus, que eram fariseus, esperavam um Messias conquistador que iria derrotar os inimigos de Israel, principalmente os romanos, e estabelecer o reino glorioso prometido a Davi. Eles não conseguiam entender que a promessa dada a Davi era gloriosa e que Jesus Cristo tenha nascido numa estrebaria, tenha sido uma pessoa do povo e não uma pessoa que viesse com toda a majestade e glória para derrubar os romanos e estabelecer o seu reino. Ora, eles esperavam um Messias conquistador, que iria então derrotar esses inimigos. Até mesmo os próprios discípulos não compreenderam a necessidade da morte de Cristo na cruz. Eles ainda estavam questionando sobre o reino, mesmo depois da sua ressurreição. Isso nós temos lá em Atos, capítulo 1, versículo 1 a 8, que você pode ler lá para verificar isto. Se os discípulos não haviam facilmente entendido o programa de Deus, certamente os profetas do Antigo Testamento enfrentaram o mesmo problema. Assim, mesmo que os profetas não compreendessem tudo o que o Espírito Santo, e aqui chamado Espírito de Cristo, porque ele é quem dá testemunho de Cristo, aquilo que o Espírito Santo revelou, eles profetizaram sobre a morte, ressurreição, ascensão e segunda vinda de Cristo. Como Pedro escreve mais adiante nesse mesmo capítulo, no versículo 19, que lá para frente abordaremos com maiores detalhes. E temos também uma palavra de profecia mais segura, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que brilha em um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da manhã surja em vossos corações. Logo, nossa salvação é grandiosa porque foi prenunciada pelos profetas no Antigo Testamento. Se a salvação foi estudada intensamente por todos os profetas, então deve ser tão preciosa, se não mais preciosa para os crentes de hoje, que tem já a plena revelação na pessoa de Jesus Cristo. A salvação foi revelada por Deus ao homem. A mensagem dos profetas é obra do Espírito Santo. Ela nasceu no céu e não na terra. O verso 11 estabelece a inspiração divina do Antigo Testamento. Como Pedro explica na segunda carta, no capítulo 1, versículo 21, porque a profecia não veio no tempo antigo por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram à medida que eram movidos pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo declarou na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, de forma magistral, da seguinte maneira: toda escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Isso significa que a Bíblia inteira e cada palavra tem sua origem em Deus. Embora a palavra usualmente traduzida, inspirada, significa, no entanto, respirar para dentro, tecnicamente significa respirar para fora, que poderia mais acertadamente ser traduzida por
inspirada por Deus. Ou seja, a Escritura foi soprada por Deus. Entretanto, inspiração não significa que os profetas e apóstolos passivamente registraram o que Deus falou de forma audível. Inspiração não é um simples ditado. Em vez disso, o Espírito Santo guiou os autores humanos de forma que, conservando as suas diferentes personalidades e estilos de escrita, eles escreveram sem erro os pensamentos e palavras exatas de Deus. Esse processo é chamado de dupla autoria da Escritura. Charles Hodge, um doutrinador e muito conhecedor, diz assim: a inspiração foi uma influência do Espírito Santo na mente de certos homens selecionados, que os tornava instrumentos de Deus para a comunicação infalível da sua mente e vontade. Eles estavam de tal sentido com os órgãos de Deus que o que eles disseram, Deus disse. Se você rejeita a inspiração divina do Antigo Testamento, você deve rejeitar os ensinamentos do próprio Jesus, porque ele repetidamente ensinou que a Escritura é de Deus. Veja Mateus, no capítulo 5, versículos 15 a 18, que diz assim: não penseis que eu vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Porque, na verdade, eu vos digo, até que passem o céu e a terra, um iota ou um traço de letra não passará da lei, até que tudo seja cumprido. Se você quiser ampliar um pouquinho, você pode ver também Mateus capítulo 22, versículo 31 e 32, João no capítulo 10, versículo 35. O escritor de Hebreus oferece uma visão adicional em Hebreus, no capítulo 11, versículo 13, quando ele diz assim: todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, foram persuadidos a respeito delas, e abraçaram-nas, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Nesse versículo, Pedro também demonstra o papel da segunda e terceira pessoa da Trindade no plano da salvação de Deus. O Filho realiza e o Espírito a torna conhecida. Portanto, a nossa salvação é grande porque foi predita pelos profetas do Antigo Testamento e revelada por Deus ao homem através do Espírito Santo. Desde lá, na antiguidade, Deus, por meio do seu Espírito, vinha colocando na cabeça dos profetas e eles trouxeram essa mensagem para nós. Os profetas não conseguiram entender, mas eles olharam para o futuro e se alegraram com essa notícia que eles estavam trazendo a respeito de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio e cumpriu essas profecias. E hoje nós olhamos lá atrás aquilo que Cristo fez e podemos nos alegrar por tão grande salvação à nossa disposição. Busque conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Busque saber aquilo que Ele fez por mim e quer fazer por você também. Busque ao Senhor por intermédio da sua oração. E a palavra de Deus diz que Deus ouvirá a oração daquele que clama diante dele. Venha nessa caminhada conosco. Deus te abençoe.